Qual desses alimentos é o mais saudável? Primeiramente, sejam muito bem-vindos. Estou ausente aqui, confesso, 2 semaninhas aí sem trazer a vocês aquele conteúdo, aquela live. E agora estaremos aí trazendo um tema muito polêmico. As pessoas, acredito que até pela falta de conhecimento, de estar entendendo o que são esses alimentos, utilizamos aí na nossa rotina para trazer um sabor, para trazer uma gordurinha um pouquinho melhor dentro aí das nossas opções alimentares e um alimento complementar. Então nessa live estarei trazendo para vocês aí a história real de todo esse processo e de toda essa indústria que trago aqui a vocês com uma reflexão um pouco mais sofisticada, não só lendo as calorias, os rótulos, porque eu também já fui uma pessoa enganada e que faz muito pouco tempo que comecei a estudar um pouco mais a fundo os alimentos para que a gente possa ter um entendimento melhor de tudo que tem dentro deles e também desmistificar o que a gente foge, né? Que é basicamente não ter uma reflexão total sobre colesterol, mitos e tudo isso dentro dessa live. Bom, primeiro ponto, a gente tem que entender o que tem dentro desses alimentos. A manteiga é algo mais simples, nada mais é do que a gordura do leite, o creme de leite, porém condensado ali no seu tempo de saturação para dar aquela cremosidade, para ser aquela coisa um pouquinho mais densa, certo? Agora, a gente vai falar no pilar que é a margarina. Muitas pessoas acreditam que a margarina, por ela ser de uma fonte vegetal, ela traz uma melhoria se for uma opção em quesito saúde. Porque para todos que pegam o rótulo aí dos alimentos e provavelmente já viram, a margarina tem muito menos gordura, muito menos caloria do que a própria manteiga. E aí a gente fica muito preso nesse polo de calorias, de emagrecimento. Só que para emagrecer, eu sempre falo para vocês, a gente tem que ter a saúde para depois emagrecer, não emagrecer para depois ter saúde. Não é assim que a conta fecha. Então, nesse quesito, a gente tem que entender o que tem por detrás da margarina, por ela somente ser menos calórica. A gente tem que selecionar alimentos que possam nos trazer saúde e benefício. Bom, vamos lá. Pegando a margarina, vamos estrunchar ela. Se pegar hoje uma margarina, e você ler no seu rótulo, você vai perceber que tem água, sal e emulsificante. Quando chega nessa palavra emulsificante, a gente até pula, né? Você coloca no Google para ver o que é isso. Esses emulsificantes são propriedades que misturam água e gordura. É um químico, tá? Que vai misturar e condensar e transformar o óleo vegetal e a água dentro de um processo que possa ser quimicamente modelado para trazer aquela densidade da margarina que você consome aí na sua casa. Hoje, a gente pegando um parâmetro de entender que não são só calorias, mas também propriedades, a gente pensa assim, bom, lá dentro tem um óleo vegetal da margarina, então eu estou isento. Mas vamos entender o que é óleo vegetal. Qual que é o óleo vegetal que a gente mais usa aí diariamente? É o óleo de soja, óleo de milho e também tem óleo de girassol. Você comprando esse produto, você pensa, bom, é um óleo vegetal, não é algo maléfico para a saúde. O que prejudica é pôr o óleo lá, esquentar o fogo, que vira uma fritura. Só que você já parou para pensar como o girassol, como a soja, como o milho se transforma nesse óleo? É o mesmo processo, aquecimento demais, trazendo basicamente, igual quando você tem 2 tipos de alimentos, tem a fritura e tem o empanado, o assado. Qual que é a diferença dos dois? O assado vai numa temperatura menor, não tem a fritura, aquele contato direto, e para transformar o vegetal, que é uma palavra linda e maravilhosa, em óleo, o processo dessa parada
É um superaquecimento que vai sim ter, independente se você usar o olhinho ali sem fritar, você está quimicamente trazendo malefícios à sua saúde. Existem outros óleos que são benéficos? Claro que sim, que é através do azeite e também do óleo de coco. Esses óleos, eles passam por um processo muito mais manual, então não tem esse superaquecimento e não queima as propriedades e nem acumula propriedades químicas, que é o que tem hoje no óleo de soja ou no óleo de girassol. Então, nesse pressuposto, vamos entender agora que você está sofisticando, você não está olhando mais somente as calorias. E aí, vendo a margarina, que é composta por água, sal, óleo vegetal e esse emulsificante, você começa a entender que tem que ter uma química pesada para misturar a água e o óleo e trazer essa condensação que é da margarina. Pois bem, o porquê se criou a margarina? Porque a gente pensa, bom, a manteiga é um derivado aí da parte de carne, né? Porque assim, não é primário igual a banha de porco, mas é secundário, vem do leite. Então, há muito tempo atrás, um escritor americano, ele fez um livro trazendo o que de fato acontece em frigoríficos, que é onde realmente se pega a proteína bovina, tanto da parte de carnes, tanto da parte dos laticínios. Eles começaram a analisar que era uma falcatrua. Hoje todo mundo sabe, se a gente vai em cativeiro de qualquer coisa, não estou nem falando só de boi, de vaca, estou falando de tudo, de galinha, de frango, tudo. É um massacre, tá? Não só em relação ao ciclo de morte e vida, tá? Eu falo sobre as condições que esses animais estão e com certeza irão nos refletir diante a essa carne que a gente está consumindo. E aos veganos também diante as plantas que eles estão consumindo. Então vamos lá. Ele fez esse livro que impactou tão drasticamente a empresa alimentícia que eles perderam uma média de 30% de seu consumo. Pensa assim comigo. Vai ter uma gama aí de 10 milhões de pessoas consumindo carne tranquilamente, sem consciência alguma, e 30% de 10 milhões de pessoas pararam de consumir carne depois do estudo desse cara. Pensa o impacto que foi. Só que aí as pessoas param de consumir a carne e elas começam a consumir os vegetais, que foi o que de fato a natureza nos proporcionou, porém de uma forma diferente. A gente precisa escalar, a gente precisa trabalhar como indústria. Como que uma indústria faz o seu faturamento? Escala. Ninguém vende pouco e ganha muito. Isso é muito contramão. Então eles precisavam o quê? Bom, a gente precisa escalar da mesma forma e a gente precisa ter um derivado que possa trazer isso. Então a margarina, lá no seu início, não foi feita nem para alimento. Não foi pensada, bom, vamos criar uma gordura química que ela vai ser saudável, ela vai ter menos calorias, ela não vai impactar o colesterol, porque a dor sempre foi da parte de proteínas, de dietas carnívoras, animais, comendo mais carne eu tenho mais colesterol. De fato, sim, eu vou explicar isso para vocês aqui na live. É um pouco mais condensado, mas eu vou trazer de uma forma simples para vocês entenderem. Bom, diante a isso, a criação da margarina veio em prol de suprir uma demanda de pessoas que paravam de consumir carne e automaticamente usavam ali a sua banha de porco como fonte de gordura. Então eles pensaram assim, bom, temos aqui uma grande matéria-prima de óleos vegetais e como podemos fazer isso para o consumo humano? Eles não criaram isso para você consumir. Eles criaram já a margarina lá nos seus antepassados como uma matéria-prima para trazer a lubrificação de maquinários. Pensa comigo. A mesma composição da margarina lá no passado era algo para se usar em maquinários, para usar como sabão, e estamos consumindo isso hoje. Porém, para que a gente possa consumir, foi sofisticado. Então, quando se colocou esse teste, tá? Não foi algo feito para nós consumirmos,
Quando foi feito esse teste, eles fizeram, será que isso, dentro disso, a gente fizer uma boa higiene sanitária, a gente trazer uma boa lubrificação aqui dentro dos nutrientes, isso aí de fato não faz mal para a saúde, vamos testar. Então eles ficaram testando, só que no início isso não era muito palatável. A gente pegava a margarina no início, era uma pasta branca sem gosto, sem nada, ninguém queria consumir isso. Só que aí, ao longo do tempo, eles foram colocando outros químicos, trazendo toda a parte de estarem consumindo e sendo algo palatável. Que a gente conseguia ali pegar essa margarina, passar no pão e tá tudo certo. Então, no momento que eles conseguiram isso, já foi positivo, porque eles conseguiram aí, enfim, um produto que gerasse faturamento, escala e também o consumo dos humanos. Bom, vamos lá. Dentro desse processo, o que eles colocaram dentro da margarina para ter esse efeito? Foi feito a utilização de gorduras trans. Quem tem mais ou menos uma noção entre alimentos e principalmente sobre as gamas de gordura, a gente tem duas mais evidentes, que é a gordura saturada e a gordura trans. A gordura saturada é presente em carnes, queijos, em vários tipos de alimentos. E aí é a objeção que as pessoas colocam de que a manteiga não é tão boa, porque ela tem a gordura saturada e tem mais calorias. Já na margarina, eles colocaram a gordura trans, que é 2 vezes pior, só que a gente conseguiu diminuir um pouquinho as calorias, então fica aderente à nossa dieta. A gente quer emagrecer, a gente não quer gastar as nossas calorias. Então, dentro desse processo, mesmo trazendo uma gordura muito pior, as pessoas ainda estavam consumindo a margarina. Só que não para por aí. Você pensa assim, nossa, as pessoas sabendo que é uma gordura maléfica, porém com menos calorias, estavam consumindo ela? Sim, mas não para. Eles continuaram sofisticando tudo isso. Porque qual que é o objetivo? É trazer um produto barato, falar que é diante a ser vegetal, então você acaba sendo saudável. Quem de vocês, eu não vou citar marcas, já viu uma empresa de margarina que tem um coraçãozinho assim, ó? Tem um coraçãozinho, tem até um apelativo assim, ó. Possui ômega 6. A gente até confunde com ômega 3 e fala, nossa, é ômega, então bora. Tem nada a ver. Entende uma coisa? A parte da margarina, eles tiraram a gordura trans porque em muitos países estavam proibindo essa gordura por ela ser uma gordura extremamente maléfica, que traz diversos prejuízos à saúde. Então, trazendo esse enredo, vocês entendendo o que de fato é a margarina, eles conseguiram sofisticar e tirar a gordura trans. Você acredita nisso? Eles tiraram o que de mal fazia, só que quando tira, tem que pôr outra coisa para dar aquela liguinha, né? Para ficar condensadinho. Aí eles colocaram um novo produto, que é o fitoesterol. Mesma coisa do emulsificante. Você pega e coloca no Google e vê o que de fato é isso. E é pior ainda, o fitoesterol, se você pôr, é um suplemento alimentar que vai falar que é uma gordura vegetal que vai te trazer diversos benefícios. Mas entende uma parada. Se hoje existem químicos dentro de um alimento, o tornando ultraprocessado, processar é pegar o alimento e embalar. Isso é processado. O alimento ultraprocessado é necessário químicos que inflamam para que você possa ter a adesão palatável de comer esse produto. Então, dentro disso, colocando esse fitoesterol, que se você jogar no Google breve, você vai entender que ele é um elemento que ele sim pode te ajudar a baixar seu colesterol, que a proposta da margarina é essa, tá? Não é só equivaler, é falar assim, ó, é melhor que manteiga, diminui o colesterol ruim. Então, isso é bom para você. Só que entende uma coisa, esse químico, fitoesterol, ele tá presente na margarina e ele é um alimento inflamatório. Então, o que adianta você reduzir o colesterol se em contraponto você está inflamando o seu corpo? Sacou? Tudo
dentro da indústria, indústria alimentícia, ela é baseada num único propósito, não é te gerar saúde. Eles querem lucro, faturamento. Por que você acha que hoje tem muito mais opções de alimentos ultraprocessados do que alimentos naturais no mercado que você vai? Tudo isso tem um conflito de interesse. Não é porque o alimento natural vai te trazer um benefício que uma empresa vai querer vender a natureza para você. Existem sim empresas hoje, mínimas que sejam, que trazem a sua proposta de alimentos bem mais saudáveis. Então, dentro disso, você consegue ter essa opção, só que é mais cara. Então já dificulta o acesso. Mas você tem acesso. Mas vamos voltar à margarina. Então, nesse quesito, as pessoas têm uma falta de conhecimento de optar em somatória somente de calorias, sendo que você quer uma dieta que te traga uma longevidade. Uma dieta para você perder peso, se usar margarina, tá tudo bem, tá tudo certo, usa. Só que saiba a responsabilidade, a consciência que você tem, que você está jogando um químico pro seu corpo que não está te elevando o colesterol, mas vai inflamar o seu corpo. Vai inflamar. E ponto. Não adianta usar o bloqueio ali de é óleo vegetal, então tá tudo certo. Não é, nem tudo que é da natureza é extremamente saudável. Vou dar um fato para você fazer essa análise e essa conscientização. Os animais, dentro do seu mecanismo de defesa, eles atacam. Por exemplo, se a gente for atacado, a gente ataca. Como que as plantas atacam? Através das suas próprias substâncias. Então, muitos óleos vegetais, que se você não souber o conhecimento de colocar dentro aí da sua dieta, você está colocando um químico que está prejudicando. Isso aí é baseado nos antinutrientes. Mas isso aí fica para outra live, porque é um tema um pouquinho mais extenso. Mas eu quero que vocês entendam esse mecanismo de defesa. E no momento que a gente pega da natureza, a gente já consegue pegar algo melhor. Só que quando a gente vê, isso aqui é vegetal, é óleo vegetal, então tá dentro. Não tá dentro. Você tem que entender o processo que o vegetal passou para se somatizar em um produto. Então, se você tem essa consciência de não só olhar as calorias que esse alimento tem, mas entender as suas propriedades, o jogo vira. Porque você acaba não sendo enganado. E não vai doer tu pegar o rótulo, ver lá como a margarina, emulsificantes. Põe no Google, o que é isso? O que de fato eu estou ingerindo? O que isso vai me trazer a longo prazo? A curto prazo, ok, estou dentro do plano. E o pior de tudo isso é a falta de informação, não de vocês. Vocês não precisam saber de tudo. Tem que ter alguém que saiba, que traga um conhecimento coerente e vocês possam, dentro da minha fala, pesquisar na internet para ver se tudo que eu estou falando faz sentido e é real. E aí, dentro disso, vocês falarem, bom, faz sentido, não faz. É o que eu faço. Eu tenho o meu conhecimento, eu tenho a minha bagagem. Só que eu vou ouvir alguém que tem um conhecimento a mais que eu. E de coração. Se você vem para uma live ou vem para um debate onde você está preso no seu dogma, você só acredita nisso, a pessoa vai falando, você vai tipo cagando. Não é assim, entende? Você tem que estar de coração aberto. Tenha. Depois, a hora que você absorver o conteúdo, você fala assim, bom, deixa eu pegar dentro da minha bagagem se faz sentido e deixa eu pesquisar. Então você tem que ir a fundo. Não dá para viver da parte de um conhecimento raso. A gente tem que ter a profundidade, que a gente consegue ter o acesso, certo? Bom, o que me deixa mais puto não é só sobre vocês não saberem, é os profissionais. Hoje, a cada 10 nutricionistas, 9 vão te recomendar a margarina. E sabe por que eles vão passar isso para você? Porque os nutricionistas convencionais, eles vão olhar a seguinte questão de um alimento. Pega a tabela, vão olhar, tem adição de açúcar? Não, tá dentro. Tem gordura elevada? Não, gordura baixa, caloria baixa, tá dentro. Tem sódio? Baixo sódio, então tá dentro. Então, a margarina, de fato, vai ser passada entre esse feixe do profissional de saúde, que tem toda a capacidade de te ensinar, te educar, a estar só replicando. Aí na faculdade replica, aí a indústria replica, que é faturamento,
e vive numa bolha de replicação de coisas que podem, se você tiver um leve conhecimento, você ter uma dúvida. A dúvida é o primeiro ponto que você tem que pôr para você se abrir a um novo conhecimento. Então, dentro disso, a gente tem que sempre estar aberto à ótica de entender o que tem dentro de cada alimento. O que esse alimento pode nos trazer. E eu não sou um cara aqui que vai defender a manteiga. Parece que eu sou do time da manteiga, não parece? Eu nem uso margarina nem manteiga. Pelo fato do que a lactose é um tema também, lactose e glúten, é uma próxima live que eu quero trazer aqui para vocês, mas eu quero que vocês reflitam uma coisa só hoje. Você lembra no passado, se uma grande parte das pessoas tinha essa intolerância tão grande à lactose, tinha essa galera falando de glúten, todo o alimento ele foi quimicamente modelado de uma forma que antigamente os alimentos eram mais naturais. E hoje, o alimento que você consome, desde um leite, uma própria manteiga, ele não é igual ao do passado. E se você pegar essa nostalgia de lembrar como era a sua infância, os alimentos que você consumia e o ruim que não dava e hoje dá, não é sobre só genética. Ah, estou ficando mais velho, eu como uma coisa aqui, antigamente eu comia uma pizza e não dava nada, hoje dá. Só que você já parou para pensar que os alimentos estão a todo tempo sendo alterados quimicamente para te trazer mais palatáveis, que é comer e falar, nossa, que explosão de sabores, e ao mesmo tempo, para dar esse prazer, eles colocam diversos químicos que não haviam, refletiram, mas isso aqui vai ficar para outra live. O contexto que eu quero trazer aqui para vocês é que entre margarina e manteiga, se você olhar propriedades, independente das calorias, independente do que vai elevar o seu colesterol, lembrando sempre, o que vai te trazer uma elevação de colesterol, de glicemia, são as quantidades e a frequência que você usa. Então, se você hoje está querendo optar por um alimento que seja muito menos impactante de uma forma negativa ao seu corpo, eu escolheria a manteiga. Não é que eu não escolho nenhum nem outro. Porque eu acredito que as alterações que eles sofreram, eles trouxeram aí dentro desse processo, acaba quimicamente sendo inviável você consumir. Se você traz uma somatória entre o que eu estou comendo é o que de fato eu sou, para que você vai consumir uma parada que você sabe que tem mais químico do que coisas naturais? Qual que é a proposta da margarina, de fato? Qual que é a propaganda deles? Eles vêm com a propaganda de que a margarina é vegetal e ela vai diminuir o seu colesterol. E agora eu vou trazer para vocês uma análise que, quando eu vi, eu fiquei chocado. Vamos lá, que é relacionada a isso, margarina e manteiga. Os estudos científicos nada mais do que são do que comprovações, e não é de um cientista bonzinho. Pensa aquele cientista bonzinho que ele fala assim, eu vou juntar um monte de informação, eu vou levar para toda a massa porque eu quero que todo mundo saiba da verdade. Parece que é isso, né? Mas não tem nada a ver, nada a ver com isso. Os estudos, eles requerem um investimento, certo? Maquinário, cientista, tem que pagar a equipe. Então não é um cientista de boa vontade que traz para nós conhecimentos. Quem vai trazer esse estudo é quem financia esse estudo. E quem está por detrás financiando uma pesquisa, por exemplo, de margarina e manteiga? Quem está por detrás? Vocês não acham que pode ser o dono de uma grande empresa de margarina que quer vender o trem e aí ele começa a colocar estudos correlacionados para que várias pessoas que venham aqui, nem papagaio que fala aqui na internet, que esses criativos aí que a gente vê sempre, né? O estudo científico falou que o cara que é empreendedor, o cara que é atleta, ele é muito bem empreendedor. Porra de balela. Cada um tem a sua individualidade.
A gente tem padrões, só que existe uma maneira de você ter um dado fidedigno desses estudos. Porque a maioria deles, se você observar um método que é questionário, quem mensura questionário, qual a chance disso ser fardado? Qual a chance disso ser alterado? Entende? Agora vamos a um método foda, exame de sangue. Aí não tem erro. Exame de sangue vai pegar exatamente grupos de pessoas, então um estudo científico, a ciência é uma grande faca. Ela pode estar te trazendo um conhecimento raso de mega empresários que têm as suas empresas alimentícias e querem vender, e aí tudo que sai você vai consumindo e vai, nossa, é top, e tudo isso é difundido, tá? É difundido para os profissionais até da saúde. O que de fato está na faculdade não é exatamente algo que está tudo muito mensurado, está financiado. Abre o olho. Então, assim, nesse quesito, nesse estudo, que é um estudo que eu mensuro o método, que foi através de um método de exame de sangue, foi um método de durabilidade, para vocês terem base, esse estudo que eu vou falar aqui para vocês, foi um estudo dirigido de 6 anos de pesquisa, atingindo 10 mil pessoas. E é um estudo de um grupo mais sofisticado, que eles não tinham alternativa alimentícia. Não é, por exemplo, assim, ó, eu vou pegar um potinho de margarina, outro de manteiga, vou dar para os meus vizinhos, depois eu venho aqui coletar o exame de sangue ou um questionário. Não é assim. Esse estudo foi dirigido em hospitais onde o paciente tinha que comer, não tinha opção, e também em casas de repouso. Então a gente pega uma galera adulto para idoso e a gente testou de fato esses dois elementos. A gordura vegetal, que é basicamente a margarina, e também a nossa queridinha manteiga. O que foi notado nesse estudo aplicando em 10 mil pessoas por durante 6 anos e colocaram aí toda a validação de métodos para entender o que de fato era mais saudável. Utilizar uma gordura animal, que é secundária do leite, ou uma gordura vegetal. Vamos ver isso diante a resultados. Bom, foi testada essa amostra, onde essas pessoas não tinham como burlar o sistema, porque eram alimentos que elas estavam morando ali, elas tinham que comer, era o que tinha, e foi mensurado que sim. Parabéns. Margarina, óleo vegetal, você diminuiu o colesterol. Estamos todos salvos? Será mesmo? Vamos ao grupo da margarina, da manteiga, perdão. No grupo da manteiga foi-se colocado o mesmo consumo, as mesmas quantidades, e de fato sim, o colesterol elevou. Toda a parte da indústria alimentícia está certa. A manteiga sim, de fato, eleva o colesterol. Mas tudo que a gente faz em relação à seleção de alimentos não é muito moderada na nossa mortalidade. Você quer um alimento que não te prejudique e que te traga a longevidade. E sabe um fato curioso dentro desse estudo? É que, de fato, a manteiga junto com o óleo vegetal, essas duas análises, a manteiga, de fato, subiu o colesterol. Agora, a margarina, que é o óleo vegetal, diminuiu. Só que pegando base a esses estudos, qual desses dois vocês acham que teve a maior mortalidade? Porque a gente sabe que o colesterol traz mortalidade. Não pode subir de jeito nenhum, certo? Sabe qual que foi o resultado final disso? As pessoas que consumiram os óleos vegetais da natureza da margarina tiveram uma maior mortalidade. Frisou? Uai, mas subiu o colesterol, ele não morreu? Por que o outro que baixou teve mais vida? Você já parou para refletir se todo o seu corpo, tudo que você faz, é baseado em colesterol? A sua vida, o seu fator principal, o coração. Toda a parte
do círculo que formam seus órgãos, a sua pele, seus músculos, seu tecido. Tudo é medido pelo colesterol. Sua saúde inteira. Você só tem o colesterol. É isso que a gente falha. A gente pega o que a imprensa coloca, a mídia coloca, e a gente faz sem executar. A gente faz sem ter um estudo coerente, com o método validado, que esse sim a gente tem que dar uma atenção, esse sim a gente tem que abrir, expandir a nossa mente para que a gente possa adquirir esse conhecimento, porque se basear somente no colesterol como análise total da sua saúde, não faz sentido algum. Faz sentido para vocês se basear em colesterol para tudo na vida? E a glicemia, não importa? E a sua hipertensão? Tudo isso não importa? Tudo é vindo do colesterol mesmo, de fato? Claro que não. O nosso corpo é um mecanismo com diversas coisas. Tudo que você pode fazer hoje é ter um conhecimento um pouquinho mais apurado para você sofisticar um conhecimento que você já tem, que já é implementado na sua mente a todo tempo, que vem de geração em geração. Só que você pode ser aquela pessoa que para e reflete. E não vai só seguindo a massa. Não vai só trazendo um conhecimento raso, sem profundidade, e replicando a todo tempo, achando que isso que vai fazer sentido. O colesterol sim é algo muito importante. A gente não pode deixar para trás. Só que se basear somente no colesterol como uma análise de saúde, você, por exemplo, o que mais vejo é, o sódio faz mal. De fato, pegar um quinor vai te fazer mal. Agora, pô, tu usa um sal integral, um sal do Himalaia que seja. Pô, o sal tem nutrientes, tem magnésio, tem potássio, tem zinco. Como que você vai, eu vou cortar o sal, vou usar o light. Diminui os nutrientes da sua dieta, acha que tudo isso é baseado em colesterol e que eu tenho pressão alta, eu não posso utilizar um sal integral. Olha o discurso, eu tenho pressão alta, eu não posso utilizar um sal da natureza. Aí uso químico, que ele passa por todo um processo para refinar, para colocar mais química no seu consumo e você achar que de fato você reduzir nutrientes de alimentos naturais é o que realmente vai te trazer um resultado. O erro das pessoas é a falta de conhecimento, é a falta de orientação e também, principalmente, estarem trazendo um autoconhecimento em coisas que os outros falam. Você não pode viver do achismo de uma outra pessoa que muitas das vezes nem tem esse conhecimento sofisticado. Então cabe a você pegar um filtro, pegar todas as informações que você tem aqui no Instagram, inclusive a minha, filtrar isso aí, colocar de fato para ver se isso é coerente. E uma coisa que você pode ter um entendimento desse conhecimento é numa historinha que eu quero trazer reflexão para vocês diante a crenças limitantes, que é de fato o que a gente vive. Não só vocês, mas eu tenho minhas crenças limitantes. E no momento que a gente vai tendo conhecimento, a gente vai quebrando essas crenças. O primeiro passo é quebrar seu ego. Você viver, o que eu tô falando, o que eu vivi tá certo, o que eu vivi no passado é até hoje. O mundo gira, os conhecimentos, a ciência sofistica. Não é que a ciência é ruim, não é que artigo científico é ruim. É você que tem que passar um filtro. Porque tá todo tempo informações para que a gente perca essa praticidade de ir atrás do nosso conhecimento e principalmente a gente assistir um videozinho curto e achar que aquilo é de fato o que é. Você tem que condensar, você tem que trazer profundidade. Bom, reflexão para vocês aí sobre a crença limitante. Há muitos anos atrás, anos atrás, chegou uma mulher com o seguinte discurso. Ela falou assim, bom, tenho previsões do futuro e daqui a 1 ano o mundo vai acabar. Tudo vai se acabar. Na época,
não tinham tantos conhecimentos sofisticados, muitas pessoas com suas seitas, como é hoje, religiões, enfim. E essa mulher trouxe esse seguinte relato: tenho previsões de que daqui a 1 ano o mundo vai se acabar, e ela foi adquirindo pessoas ali dentro do seu grupo, dentro de sua seita. E ela foi fomentando essa galera para que elas pudessem aí realmente se vincularem a essa teoria que ela tinha da vida, que o mundo iria acabar. Pois bem, essa galera começou a dissipar os seus bens, dar herança para órgãos públicos, para os seus filhos e tudo mais. Foi se juntando uma manada. E essa manada foi alimentada dentro de 1 ano de que o mundo ia acabar certo dia. Com isso, trazendo esse enredo, as pessoas ficaram presas a ela e foram fazendo tudo o que era necessário para que elas pudessem morrer em paz, com a consciência tranquila. Pois bem, o grande dia chegou. Ela falou que o mundo ia acabar. Chegou o grande dia, deu meia-noite e o pessoal esperando. O que acontece? A gente está hoje aqui, certo? Então, não, o mundo não acabou. Deu meia-noite, o mundo não acabou. Deu 1 hora da manhã, o mundo não acabou. O pessoal ficando meio eufórico ali. O que está acontecendo? Não sei o quê. E aí, olha o que essa mulher falou. Ela falou assim: queridos, Deus ouviu minhas preces. Estamos salvos. Metade da galera que veio meio que por curiosidade, meter o pau na mulher, tu é uma falsa, tu mentiu, tu falou que o mundo ia acabar e não acabou e tudo mais. E esses aí, os curiosos, eles de fato não venderam seus imóveis, não fizeram realmente aqui a parte... Um grande beijo, Lúcia, obrigado pela sua participação aqui na live. Então o que acontece? Dentro disso, as pessoas ali que não se colocaram na pele, elas acabaram xingando a mulher e tocando a vida delas. Então, foda-se. Só que metade dessa galera, metade dela, prestem atenção nisso, entenderam ela, acharam que o mundo foi salvo por eles e por ela, e possivelmente estão nessa seita até hoje. E o que eu quero trazer de reflexão e conhecimento para vocês? Quando vem um player, vem uma pessoa e traz a vocês uma verdade absoluta, quando você entra de cabeça, que é basicamente o que os profissionais da saúde estão fazendo hoje, só visando o déficit calórico, só visando calorias, e esquecem dessas propriedades, eles acabam colocando algo em nossa mente que a gente acaba aceitando e a gente leva como uma verdade absoluta. E no momento que você passa a ter uma sofisticação, que é o que eu estou fazendo aqui, fazendo essa entrega aqui para vocês na live, é para que vocês possam ter uma consciência do que é de fato uma crença limitante que é enraizada na nossa mente e a gente poder se libertar disso, a gente poder realmente pegar um rótulo e não ver só as calorias. Pô, deixa eu ver de fato o que tem aqui dentro. Deixa eu ver se isso aqui é coerente ao que eu quero. Deixa eu ver se esse alimento é ultraprocessado ou não. Porque, atenção, não sei se vocês já perceberam, agora, os alimentos, graças a Deus, tem um rótulo agora, né? Rico em açúcares. Isso aí desperta, pelo menos, para a gente ter uma forma positiva. Só que tem um outro problema, vai ter outra lupinha aí. A outra lupinha vai estar escrito assim, ó, rico em gorduras saturadas. E quando a gente pega esse rótulo escrito rico em gorduras saturadas, a gente friamente acredita que a gordura saturada é vilã. E sabe aonde vai ter esse rótulo? Vai ter no óleo de coco. O coitado, o que é de fato vegetal, é natural. Se você for optar hoje pelo óleo de coco, é um óleo top, tá? Ele passa pelo processo manual, então não tem esse autoaquecimento como o óleo de soja, como o óleo de milho e também o óleo de girassol, tá bom? Que é totalmente diferente. E o mais doido de tudo
é que no óleo de coco vai ter essa lupinha falando esse alimento tem gordura saturada, e você acredita que na margarina, que é um alimento que tem químico pra cacete, não vai ter isso? Porque ele não tem um alto teor de gordura, ele é vegetal, então para ele está tudo certo, não importa como que foi moldado, como foi colocado isso. Então hoje, você tem que ser o responsável pela gestão da sua vida. As nossas escolhas são moldadas dentro das escolhas alimentares que fazemos hoje. E hoje toda a indústria alimentícia vai querer colocar esses rótulos no pobre coitado óleo de coco, colocando que é rico em gordura saturada, e não vai colocar num puta de um vilão, que é a margarina, esse rótulo. E aí a gente pega a margarina, vai ter um coraçãozinho assim, que é uma marca que eu não vou falar, e ainda vai ter lá, ó, de gatilho, rico em ômega 3. E aí tu vai confundir com ômega 6 e vai comprar. Sacou? Abre o olho para os alimentos e não se baseie somente em suas calorias e sim em sua composição. Combinado? Vamos sair dessa seita, dessa crença limitante que até profissionais da saúde aí que não têm um conhecimento profundo das coisas estão pregando. E tudo que você vê na internet hoje, inclusive o meu conteúdo, pesquisa, coloca na prática, não vai tudo em IA. Ah, pô no Google ali, a IA vai fazer para mim. Não vai. Pesquisa a fundo. A IA não vai te dar os artigos científicos que tem realmente uma apuração real. Ela não vai te dar isso, ela vai te dar o raso. Você quer o profundo. Profundo você vai descer um pouquinho mais a tela, não vai doer. No máximo você só vai empurrar o seu dedo. Sacou? No máximo. Só isso. Estuda, pesquisa, vai atrás, busca conhecimento na propriedade de todos os alimentos que você pode estar introduzindo e principalmente em não estar tomando como verdade absoluta o que a maioria das pessoas está fazendo. Agradeço a todos por mais uma live. Toda segundinha estaremos aqui ao meio-dia desmistificando aqui alimentos, trazendo a vocês aí o conhecimento e, lógico, a plenitude de uma mente sem crença limitante. Vocês são muito maiores e gestores de toda a parte da vida, da parte da saúde, e a todos que tiverem interesse aí em começarem o nosso desafio Brincando de Dieta, ele está disponível a todos para que vocês possam aí ter a minha metodologia e entenderem que os alimentos em suas quantidades sendo bem efetuados irão te trazer um grande resultado. Um ótimo início de semana e vamos para cima!